Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tudo na nossa vida está aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Consagramos a nossa família, nossas decisões, projetos, sonhos e colocamos tudo aos pés de Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Oramos para que o Senhor libere do teu favor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Também te pedimos, traga uma proteção em favor de todos que estão ligados a nós, aqueles que estão próximos, as pessoas da nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor, sejam guardadas por Ti, Senhor. E livra-nos de todo laço, livra-nos de todo tipo de operação do mal. Quebramos toda influência maligna e manipulação das trevas ao nosso redor e pedimos a Tua proteção, Senhor. Pedimos que a Tua mão de poder seja sobre nós, seja sobre a nossa família, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa que vai te abençoar, amém? E você que está nesse propósito de 14 dias, colocando aos pés da cruz a sua vida, creia no sobrenatural. Não existe nada tão poderoso aqui nessa terra quanto colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nossas decisões nas mãos de Deus. Acredite que Deus vai te responder. Amém? Eu creio e libero essa palavra sobre a tua vida. Deus é Deus de respostas. E eu creio que esse ambiente está envolvido em oração, está envolvido no sobrenatural de Deus. Eu quero começar dando um testemunho maravilhoso para você do que Deus tem feito. A Nancy, ela mandou o seguinte testemunho para a gente: a paz. Eu venho contar o testemunho de cura da minha mãe. No dia 5 de novembro do ano passado, ela fez um ultrassom e foi encontrado um tumor enorme em um dos ovários dela. Nosso mundo caiu com a descoberta. Fiz todos os propósitos desde então. Os médicos diziam se tratar de um tumor agressivo, que já tinha aproximadamente 30 centímetros e estava comprometendo os órgãos. Ocorreu tudo perfeitamente bem na cirurgia e no pós-operatório. A cirurgia, que poderia durar até 9 horas, durou apenas 2 horas e meia. Hoje, minha mãe está totalmente curada. Nossas orações foram ouvidas. Toda a honra e glória ao Senhor. Estou tão feliz e agradeço a Deus pelo milagre alcançado e por ter colocado o Senhor em meu caminho. Aprendo todos os dias com as orações. Deus abençoe grandemente você, sua família e sua equipe. Muito obrigado, Nancy. Deus é fiel. Jesus Cristo cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Essa é a nossa fé nele, nós cremos nele, nossa fé está nele. Glória a Deus, amém? E você, que talvez esteja enfrentando um desafio muito parecido com a da família da Nancy, você pode colocar aqui aos pés da cruz, você pode colocar aos pés de Jesus esse problema, apresentar a Deus em oração, e eu creio no milagre, eu creio no milagre. Você tem que crer também. Você tem que crer. Mas a fé sem obras é morta. Significa que você tem que ter fé, mas você tem que orar também. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre inimigos internos. Tem coisas que nos sabotam, infelizmente. Você já parou para pensar que tem coisas que não é o diabo que faz, não é o outro que faz contra você, é você que faz contra você mesmo? Eu conheci um homem que era uma pessoa maravilhosa. Sabe a pessoa que é boa para todo mundo? Excelente pai, excelente marido, excelente profissional. Pessoa que se dava com todo mundo, um coração gigante, mas ruim para ele. Ruim para ele. Era bom para os outros, ruim para ele. E ele tinha um vício terrível da bebida. E esse homem, ele era ruim
para ele, porque passava por cada situação e acabou morrendo. E eu avisei ele, inclusive antes dele morrer, você é ruim para você, porque a mulher dele dizia para mim que ele era uma pessoa maravilhosa, os filhos amavam aquele pai, mas se perdeu na bebida, foi ruim para ele. Há coisas que a gente mesmo se sabota. E se queremos viver algo diferente na nossa vida, nós precisamos vencer esses inimigos internos, inimigos que nos levam para o vício, inimigos que nos levam a viver uma vida imoral, inimigos que nos levam até mesmo a estragar a nossa própria vida, o nosso próprio caminho. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 7, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, existe algo aí que se chama o pecado que tenta nos vencer. E nós só vamos vencer o pecado se reconhecermos ele e nos colocarmos diante de Deus. E existem alguns inimigos que a gente precisa vencer. Você suporta o que não faz bem? Como assim? Como eu disse, tem coisas que a gente é muito tolerante, com coisas que não nos fazem bem e estamos acomodados com aquilo. Se você tem um vício, isso não faz bem para você, mas você suporta isso, porque isso está governando e dominando você. Pessoas te diminuem, ambientes te sugam, relações que te adoecem e você não se posiciona em relação a isso. Você suporta o que não te faz bem. As pessoas, cada uma querendo uma parte de você, arrancar um pedaço, e você só vai aguentando isso quieto, você não se afasta delas, você não muda de direção, parece que você está encantado até. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Não podemos suportar o que não nos faz bem. Claro que existe a questão da resiliência, mas, sabe, você não é obrigado a certas coisas. Deus não obriga você a manter uma amizade que só tira de você. Mas você suporta? Você suporta o que não está te fazendo bem? Há amizades que adoecem? Eu cheguei a essa conclusão porque chega um momento, sabe, você faz tanto por uma pessoa, tanto, mas ela entra ano e sai ano, ela continua aprontando para você. Não tem como essa relação ir para frente. É por isso que tem coisas que a gente não tem que suportar. Por quê? Porque não está nos fazendo bem. O que não está te fazendo bem, o que está em teu poder de mudar, mude. Você não é refém dessa amizade. Você não é refém até mesmo dessa relação familiar que só tira de você. Como assim só tira de você? Bem, eu conheço, sabe, muitos filhos problemáticos, mas existe pais problemáticos também. Existe sogro problemático, sogra problemática. Existe cunhada problemática. Existem pessoas da própria casa que são pessoas, sabe, contaminadoras. E enquanto você mantém isso, sabe, de você não conseguir lidar, isso está lhe fazendo mal, de alguma maneira isso vai lhe prejudicar. Então você suporta o que não te faz bem. É diferente de um casamento e da relação de pais e filhos. Porque a relação de pais e filhos, sabe, é seu filho, você tem que suportar, é sua família. Casamento tem momentos desafiadores, mas tem que suportar e com a ajuda de Deus você consegue vencer, né? É diferente. Tem coisas que a gente tem que resistir, tem que suportar. Porque Deus dá vitória. Amém? Deus dá vitória. E isso acontece com todo mundo. Agora, entenda uma coisa. Tem certas coisas que, de alguma maneira,
sabe, tentam oprimir você demais. Tem gente que suga, tem amizade que suga, tem relacionamento que suga. Certa feita eu ajudei um jovem que quem era o sugador na vida dele era a pessoa para quem ele trabalhava. A pessoa para quem ele trabalhava, sabe, estava sugando ele além do normal. Como assim? Não era na questão do trabalho, era, sabe, fora do trabalho, começou a pedir coisas para ele e ele se tornou assim como se fosse uma pessoa que não tinha mais a sua vida. Ele vivia só para aquela pessoa, porque além de ter que trabalhar as suas 8, 9 horas todos os dias, ele saía do trabalho e ele tinha que trabalhar mais um pouco e não era remunerado por isso. Porque, sabe, trabalhava numa cidade pequena, morava nessa cidade pequena e onde não tinha muito emprego. Então ele deixou de viver os sonhos dele e ficou preso naquele tipo de relação. E tem coisas que é um jugo na vida da pessoa. Existe uma segunda coisa, um segundo inimigo interno, forças invisíveis te prendendo. Forças espirituais que causam baixo autoestima também, culpa. Cuidado com coisas invisíveis que te prendem. A pessoa se sente culpada por algo do passado. Deus sabe que a gente comete erros, mas a gente não pode ficar opresso pela obra do acusador. Porque vem aquele sentimento de culpa. Não, porque você fez isso no passado, porque não sei o quê. A pessoa, ela cometeu erros no passado e ela está sempre sendo lembrada por aquilo, tanto por meio de pessoas quanto por ela mesma. E isso também são ataques do inimigo. E uma pessoa que está sempre sendo acusada, está sempre se sentindo culpada, ela vai ter amarras invisíveis prendendo ela. Porque isso também vai impedir com que ela prossiga com a vida dela, com que ela entre em coisas novas. Como eu encontro pessoas que não conseguem viver uma nova história na sua vida. A todo momento encontramos pessoas que não conseguem romper, sabe, na sua história, porque elas estão presas a algo lá do passado, a algo que elas cometeram lá atrás, na adolescência, sabe, e não conseguiram se desvincular daquele capítulo da sua vida. Isso é uma amarra invisível. A pessoa está sendo sabotada pela obra do acusador. A Bíblia diz que quem acusa é o diabo. Se você já pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. Você está perdoado. A obra do acusador é apontar para o passado. A obra do acusador, sabe, é apontar o dedo para você, é te criticar, é te lembrar das coisas erradas que você fez. Isso é a obra do acusador. Você está perdoado. Se você pediu perdão a Deus, você está perdoado. Deus te perdoou. Viva uma nova vida. Você não pode viver, sabe, se culpando, sendo acusado a todo momento nos seus pensamentos ou por outras pessoas. Até essa baixa autoestima. Às vezes alguém diz uma coisa pra gente e a gente fica, se sentindo mal com aquilo e fica se sentindo, sabe, inferior, menor, e você olha pro espelho e você fica se comparando e você pensa assim, puxa, antes eu tinha mais cabelo, antes eu tinha um corpo melhor, enfim, você fica se comparando com o que passou. Ei, essa baixa autoestima, ela pode estar fazendo você se manter em um lugar de cativeiro, em uma zona de conforto. Porque você pensa assim, puxa, não tem mais o que eu possa consertar, não tem mais o que eu possa... Claro que pode. São forças invisíveis que estão dizendo para você aí no seu interior que você não pode se cuidar, que você não pode melhorar o seu corpo, que você não pode melhorar a sua saúde. Entende? Ou seja, a baixa autoestima também é um inimigo invisível, porque ele tenta me prender. Ele tenta me prender a algo que eu sou livre, algo que eu sou livre. Talvez você, sabe, você queira mudar a sua realidade. E tudo à sua volta diz que você não pode mudar a sua realidade. E eu vim aqui para dizer para você que essa amarra,
seja ela espiritual, seja ela por baixa autoestima, não pode mais lhe prender. Você está livre por meio de Jesus Cristo. Você está livre. Você pode viver algo novo em nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. A partir de hoje, você vai colocar essa baixa autoestima aos pés da cruz e você vai se levantar. Amém? Porque você é abençoado. Jesus morreu na cruz por você. Você é um filho de Deus. Você é um cidadão dos céus e você pode romper com toda a história negativa na sua vida. Você pode romper com tudo aquilo que hoje te mantém em um cativeiro espiritual. Você está livre para viver algo novo. Você está livre para viver os melhores anos da sua vida em nome de Jesus. O melhor ainda está por vir. Amém? Talvez o diabo diga para você, não, você viveu já os melhores anos. E eu quero dizer para você que não, você ainda vai viver os melhores anos. Nada se compara ao que Deus tem reservado para a tua vida. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz para a nossa vida, pensamentos de prosperidade, pensamentos de avanço, de crescimento. É isso que Deus tem para você. Então, toma posse. E coloque essa baixa autoestima, sabe, que impede você de se relacionar com as pessoas, que impede você, sabe, de estar em lugares de honra, lugares que Deus tem para você. Você talvez diga assim, eu não me acho digno dessa prosperidade, eu não me acho digno dessas promessas que Deus tem, mas Jesus morreu na cruz por você. Ele lhe deu essas promessas. Então você pode sim e deve entrar nesse tempo de promessa. Escreva aí, por meio de Jesus Cristo, Ele me fez digno. Escreve aí, por meio de Jesus Cristo, Ele me fez digno. Pare de se auto-sabotar. Pare de se auto-sabotar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa instrução profética para a tua vida. Amém? Eu deixo essa instrução para o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar uma palavra com você. Amém? E essa palavra, no Salmo 91, eu queria que você lesse o verso 13. Eu vou ler todos os Salmos, mas eu queria deixar essa palavra só para encerrar esse assunto. A Bíblia diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro pode ser uma armadilha natural, mas existem laços e amarras que às vezes estão dentro de nós. E é isso que está nos sabotando. Esses inimigos invisíveis, você tem que colocar eles aos pés da cruz. Porque está escrito aqui que Ele te livrará disso. Ele te livrará, Jesus te livrará disso. Coloca isso aos pés da cruz. Amém? Abra teu coração para Deus agora. E Deus vai operar aí na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Eu gostaria que ninguém deixasse de compartilhar essa oração. Porque assim como foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Amém? Vai ser bênção para outras pessoas. Olha o testemunho da Nancy que eu dei no início. 30 centímetros de tumor. 30 centímetros de tumor. Jesus Cristo entrou, curou, restaurou. Esse é o Deus que eu acredito. Agora imagina você espalhar essa mensagem boa, as boas novas. Você compartilhar com outras pessoas. Vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. E recado importante, você que não é meu aluno ainda na academia, essa semana vai ter um podcast exclusivo dentro da academia, com um doutor que é cristão. Ele é um dos maiores proctologistas do mundo, ele é especialista no intestino. Ele vai estar comigo num podcast onde nós vamos falar sobre experiências sobrenaturais. Então você que é meu aluno na academia, essa semana você vai receber muito desse podcast e também amanhã eu vou começar um outro tema na intercessão que eu vou falar sobre forças naturais e espirituais e como bloquear aquilo que tenta manipular você, certo? Então você que não é meu aluno na academia, torne-se aluno, e você que é aluno, amanhã 20 horas vai ferver a academia aqui no Global. Quer se tornar nosso aluno? Aqui na descrição do vídeo tem os 2 links, o link do meu site, que você pode se inscrever por ali, e também o link da academia. Inclusive, se você mora nos Estados Unidos, em julho, eu estarei nos Estados Unidos e irei fazer uma escola de profetas, onde eu vou ensinar você
a ouvir a voz de Deus e também vou ministrar o profético sobre a tua vida. E em junho eu estarei em Roma, certo? Para a Escola de Profetas em Roma. E você que mora na Europa, entre em contato com o meu pessoal, vai lá no meu site e veja como você pode entrar em contato para você participar das escolas de profeta, tá bom? Muito bem, já compartilhou aí? Já se inscreveu, você que está aqui pela primeira vez? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, olha o que eu disse, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários o teu pedido de oração? Coloque tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, colocamos nas tuas mãos agora a nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos. E apresentamos a Ti, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos sabotar. Eu apresento a vida dessa pessoa, Pai, e colocamos a culpa aos Teus pés. Colocamos, meu Deus, as mágoas, os ressentimentos aos Teus pés. Colocamos a acusação aos Teus pés. Colocamos também, Pai, a baixa autoestima aos Teus pés e pedimos agora, Pai, que o Senhor desfaça toda a amarra na alma dessa pessoa. Toda a obra do acusador na vida dela está por terra agora. Tudo aquilo que diz para ela que ela nunca vai ficar melhor, que as coisas não vão melhorar para ela, tudo aquilo que diz que ela nunca vai ser feliz, tudo aquilo que diz que ela não está mais como ela estava antes. Senhor, eu quero declarar que os melhores dias dela ainda virão, os melhores dias. Ela viverá coisas extraordinárias, ela viverá um hoje extraordinário, porque a tua mão de poder está agindo, a tua mão de poder está trabalhando. Que caia por terra o laço do inferno, que caia por terra todo tipo de obra contrária do inferno contra a vida dessa pessoa, contra a sua família. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda mulher que deseja engravidar, que precisa de um milagre de Deus, que haja essa intervenção na vida dela e na vida do marido. Oramos por milagres, oramos para que a possibilidade divina venha sobre a vida dessa pessoa, que o poder de Deus encubra ela totalmente. Oramos também para que todo nódulo, mioma, cisto, microcisto renda-se a Jesus Cristo, e aonde houver um problema, Senhor, de nascença, nós oramos por cura, por milagre, por uma estação nova. Oramos também, Senhor, por provisão financeira. Toda pessoa que está pedindo ao Senhor uma porta aberta, uma porta de emprego, que está pedindo ao Senhor recursos, que está pedindo ao Senhor também que o Senhor venha ajudá-la em coisas que ela não está conseguindo por ela mesma. Meu Deus, nós pedimos uma intervenção divina agora, de provisão, de milagres, de sobrenatural, que seja liberado sobre a tua vida agora. O favor divino, a graça do Senhor seja liberada sobre a tua vida, e que caia por terra tudo aquilo que tem lutado contra a tua vida, caia por terra todo laço, Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo essa vida e eu peço teu favor, peço tua proteção e teus milagres no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Toma posse aí dessa palavra de Deus, toma posse dessa instrução do Espírito para a tua vida, no nome de Jesus, e não esqueça de compartilhar. Amém? E amanhã, 6 da manhã, estamos aqui aos pés de Jesus, nos rendendo a Ele, colocando tudo diante dEle, porque
Ele morreu na cruz, ressuscitou e está vivo para nos ajudar. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos um avanço incrível, sobrenatural na tua vida e na tua casa. Apresentamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus, colocando nossos desafios, colocando diante do Senhor nossa casa, colocando diante do Senhor nosso trabalho, nossa saúde, e pedimos a tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, envolve-nos com a tua graça, envolve-nos pelo teu poder. Senhor, eu faço uma oração agradecendo pelos livramentos, os livramentos que já se sucederam, os livramentos que estão acontecendo nesse momento da oração e os livramentos que ainda acontecerão. Senhor, nós oramos no nome de Jesus para que venhamos viver o extraordinário do Senhor, o que tu tens reservado para nós. Por isso, Senhor, coloca a tua mão, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e sobre todas as coisas te damos glória, Deus, porque o Senhor tem estado à frente da nossa vida. Senhor, eu oro também por cada criança que está junto com seus pais nesse momento da oração, para que o Senhor cure as crianças, para que o Senhor traga paz às crianças, para que o Senhor proteja e livre de toda a maldade. Quebramos completamente toda a influência do mal, todo o laço do passarinheiro, e pedimos a proteção do Senhor. No nome de Jesus, Senhor, dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Algo que Deus me revelou. É tremendo. Toda vez que eu abro as Escrituras e eu medito na palavra, o Espírito Santo, ele realmente nos instrui, ele nos ensina no caminho da justiça. Porque Deus vai abrindo, eu estou lendo toda a Bíblia novamente, então eu comecei em Gênesis e o Senhor tem me revelado muita coisa, lendo a palavra. Eu quero compartilhar algo com você hoje, porque eu sei que essa palavra ela é uma direção para alguém aqui. Se você entrou nessa oração hoje, buscando uma direção para a sua vida, buscando uma palavra para você, uma palavra para a sua casa, é importante você ficar aí até o fim. Amém? E se você puder compartilhar essa oração com outras pessoas, faça isso. Manda para os teus amigos, parentes, manda em grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais. E eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Sempre gosto de, testemunhar o que Deus está fazendo. As pessoas nos mandam o testemunho. Eu recebi o testemunho da Tatiane e ela escreveu assim: a paz. Há pouco mais de um ano comecei a ouvir as orações das 6 e das 18, através de um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar, em que você falou usando o meu sobrenome, dizendo que para eu ter paciência, pois Deus havia me colocado na direção dele. Naquele momento, meu casamento estava praticamente destruído. Desde então, não parei mais. Participei de todas as orações e quando me sentia fraca, lembrava daquela palavra. Foram 7 meses de luta e oração. E hoje, para a honra e glória de Deus, meu casamento foi restaurado. Meu marido também participa das orações e inclusive dos seus eventos. Glória a Deus Todo-Poderoso, que Deus continue te abençoando. Oh, glória! Que lindo o teu testemunho, Tatiane. Fiquei maravilhado. Lindo o teu testemunho. Que Deus te abençoe, irmã. Deus abençoe teu marido. Um forte abraço para vocês. Amém? O que Deus uniu, o inimigo não vai separar. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso que eu sempre digo para você, né? Entrou na minha oração, entrou num vídeo, deixa a tua curtida, compartilha. Porque tem tanta gente que precisa dessa palavra. E às vezes a gente sabe que é a benção só para a gente. Entenda uma coisa. Se você semear, aprender a semear, aquilo que vem nas suas mãos, você semear com amigos, com parentes, com pessoas próximas,
isso vai voltar para você. Sabe, eu e a minha esposa, a gente conversa muito sobre o tanto que a gente se entrega para o reino de Deus. Sabe, eu e ela, a gente tem se entregado, assim, já fazem mais de 20 anos, já vai para quase 25 anos, é bastante coisa. E você sabe que 23 anos. Você sabe que Deus nunca deixou de nos recompensar. Pessoas dão problema, pessoas sugam, mas pessoas são bênção também. Pessoas ferem, pessoas curam. Pessoas tiram, pessoas dão. Nós já vimos de tudo na nossa vida. E em todas as coisas, a gente sempre fez para Deus. Colocando o nosso coração no reino, sabe? Muitas vezes colocando, sabe, a vontade de Deus e o reino em primeiro lugar. E temos visto Deus nos recompensando. Temos visto Deus, sabe, nos abençoando, abrindo portas à nossa vida. A recompensa do Senhor sempre vem. Então não fica triste se alguém é ingrato com você, não fique triste se alguém lhe trai ou se não reconhece nada absolutamente que você fez, porque a tua recompensa vai vir do Senhor. A tua recompensa vai vir do Senhor. Sabe, uma vez uma mulher chegou para mim e ela chegou tão abatida, ela havia se entregado, sabe, de coração a uma obra, ela ajudou, foi uma coluna naquela obra, ela foi diaconisa naquela igreja, ela preparava a Santa Ceia e o líder da igreja teve uma atitude errada com ela, magoou ela e ela ficou assim por terra. Ela ficou por terra porque, sabe, quando uma pessoa se dedica muito a uma coisa e depois ela se frustra, ela ficou assim. E muitas pessoas, quando se frustram, elas retrocedem, elas não vão adiante. E essa mulher estava assim, quando ela encontrou os meus vídeos na internet, ela estava cabisbaixa, não queria mais congregar. E então ela ouviu que eu tinha uma escola de profetas, não me lembro aonde, e ela foi nessa escola e teve um tempo de aconselhamento comigo e ela disse, eu tinha o maior prazer de servir a Deus e foi tudo tirado de mim e foram injustos comigo e eu não sei o que fazer. E isso vem com uma revolta em mim. Eu disse para ela, irmã, tudo que você fez para Deus, Deus te recompensa. Tudo que você fez para Deus, tudo que você fez para Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você se dedicou, deu anos da tua vida, assim como eu, tenho dado a minha juventude a Deus, tenho entregado o meu tempo a Deus, tenho aberto mão de muitas coisas e o Senhor me disse que iria me honrar e realmente Deus tem feito isso e tem feito muito mais na minha vida. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, Deus vai te honrar, certo? E eu disse para ela, não te preocupa que a recompensa vai vir. E eu digo a mesma coisa para você, que talvez, sabe, tenha feito muito para Deus, tenha se dedicado e você encontrou alguns líderes ruins no caminho, alguns líderes que lhe magoaram, lhe machucaram. A recompensa vai vir do Senhor para a sua vida e ela virá. Pode aguardar, eu sou testemunha de que a recompensa de Deus vem. Tem coisas que a gente só vai ser recompensado na eternidade. Mas posso lhe garantir que aqui nessa terra você vai ser recompensado. Aqui nessa terra você vai ser recompensado em todas as coisas. Porque Deus não se esquece dos seus. E foi essa palavra que Deus me deu hoje, que está em Gênesis capítulo 40, verso 14, que diz assim, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem
nesta masmorra. José estava preso injustamente. E aqui eu vejo algumas coisas, sabe, nessa palavra, e, sabe, Deus me abriu muitas coisas aqui nessa palavra. E a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. Na mesma noite, ambos sonharam. E estavam perturbados. José viu que eles estavam perturbados na prisão e perguntou: o que vocês estão perturbados? O que está acontecendo? Eu vejo que o semblante de vocês está diferente. Então eles contaram que tiveram sonhos perturbadores. José interpretou o sonho dos dois. Só que para o copeiro que iria ser restituído, José disse assim: lembra-te de mim quando você for restituído. O copeiro foi restituído e esqueceu de José. Sabe por que o copeiro esqueceu de José? Porque Deus não precisa de uma ajudinha nossa para nos dar o livramento. Deus não precisa de uma ajudinha nossa para abrir uma porta. Tudo o que você tem que fazer é continuar servindo a Deus, obedecendo a Deus. É que nós forçamos as coisas. E quando José tentou forçar, o homem esqueceu dele. Talvez algumas pessoas estão se esquecendo de você. Pessoas que você ajudou, pessoas que você estendeu a mão. E como eu disse, a recompensa vai vir do Senhor. Chegou o dia de José sair da prisão. O copeiro lembrou de José. Aí você pergunta, como assim ele lembrou de José? O Espírito de Deus trouxe a lembrança. O Espírito de Deus trouxe a lembrança ao copeiro a respeito daquele hebreu lá na prisão que interpretou o sonho e que disse: você vai entregar o copo nas mãos do faraó novamente, o Senhor vai te restituir, o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Escute essa palavra. Quando você permanece fiel a Deus, obediente, Deus vai fazer com que pessoas se lembrem de você. Sabe, eu tenho experimentado isso na minha vida. Uma mulher, esses tempos, ela disse assim: eu estava em casa e comecei a fazer as minhas coisas. Ela já não estava acompanhando as minhas orações tão assiduamente, porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Elas participam da oração enquanto é conveniente para elas, mas elas não oram sem cessar e por isso que elas não têm vitórias maiores. Essa mulher estava, lavando lá a sua louça e ela lembrou de mim, lembrou do meu ministério e ela entrou numa oração e fez um compromisso com Deus de voltar a orar e ela disse que daquele dia em diante, além de acompanhar as orações, o Senhor colocou no coração dela que ela deveria orar por mim todo santo dia, ela deveria ser uma intercessora do meu ministério. E ela me falou, sabe, de um dia que Deus a inquietou, um dia que Deus mexeu com ela, sabe, e ela então se entregou, né? Se entregou em oração e ficou ali por um bom tempo orando pela minha vida. E depois ela veio aqui na igreja para falar comigo e ela disse: a tal dia eu levantei um clamor, né? Deus me tocou, eu oro todos os dias por você, mas Deus me tocou naquele dia de levantar um clamor por você. Era bem um dia que eu estava enfrentando uma grande luta. Porque essa é a bênção de ter intercessores perto de nós, né? Porque os intercessores veem coisas que a gente não vê. Os intercessores, eles entram na brecha. É por isso que eu amo intercessão, né? Tanto que eu estou no módulo de intercessão dentro da Academia Kindle. E é maravilhoso isso. Quando Deus levanta pessoas para se colocarem em intercessão em nosso favor, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que você escute essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a sua vida. O Senhor está falando com alguém, eu sei. O Espírito de Deus está falando com alguém. É tempo de mudança na tua vida. É tempo de mudança, é tempo onde as coisas vão se movimentar na tua vida de uma maneira sobrenatural. As coisas vão se movimentar, grandes coisas vão acontecer no nome de Jesus. Amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91.
certo? Quando você está na presença de Deus, Deus faz com que pessoas lembrem de você. É por isso que você não pode sair da presença de Deus, porque quem vai te recompensar é Ele, quem vai levantar as pessoas para te ajudar é Ele, sabe? É por isso que eu não fico chateado com ninguém, até com aqueles que dizem que iriam estar comigo muitas vezes na televisão e depois, né, acabaram se esquecendo, ou enfim, tiveram outros problemas. Eu nunca fico magoado com ninguém, porque eu aprendi uma coisa, a minha vida está nas mãos de Deus. Então, está tudo nas mãos de Deus. Se alguém lembrar de mim, vai lembrar porque Deus o lembrou. E se alguém se esquecer de mim, vai se esquecer porque Deus fez com que se esquecesse de mim. Entende isso, como é importante você estar totalmente nas mãos de Deus? Você tem que estar totalmente nas mãos de Deus. Hoje nós vemos os homens forçando as coisas e não deve ser assim. Você deve ter uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo. Sabe, uma entrega tão grande com Deus. E Deus falou comigo aqui nessa oração, certo? Eu estava aqui no meio, dei uma paradinha, não sei se você viu aqui, mas o Senhor me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Eu quero dizer para você que Deus ele fala com você que está aí, Ele fala comigo que estou aqui. Amém? Glória a Deus toda a glória. Não sei se você assistiu o podcast de hoje, nós colocamos 40 e poucos minutos de um podcast, mas tem mais ou menos 1 hora a mais de podcast, e você pode assistir o podcast integral entrando para a Academia aqui no Global, se tornando um aluno nosso. Ali tem um conteúdo exclusivo dentro da academia e você vai ser treinado a ter um discernimento espiritual mais apurado. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida e na sua casa, no nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, lembrando todos que amanhã tem Santa Ceia, tá? Na igreja, onde eu estarei ministrando, e o endereço da igreja que eu estarei ministrando nesse domingo é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, esse domingo estarei aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, às 9 da manhã. 15 minutos antes de começar o culto, vamos orar pelos doentes. Se tem alguém que está doente aí, quer receber uma oração no presencial, vem, porque nós vamos ungir você com óleo e vamos orar pela sua vida. Tá bom? Então, te aguardo aí. Amém? Te aguardo aí, porque vai ser bênção em nome de Jesus. E terça-feira agora, terça-feira da semana que vem, nós vamos ter um grande lançamento, algo que eu nunca fiz aqui no nosso canal, certo? Nunca fiz no meu ministério esse tipo de ministração que Deus me direcionou. E eu creio que vai ser uma grande bênção. Então, na terça-feira, às 6 horas da manhã, nós vamos falar de algo extraordinário. Eu quero compartilhar algo com você aqui, tá bom? Então, se não é aluno da academia aqui no Global, hoje mesmo se torne nosso aluno, vai lá no nosso site e se torne nosso aluno em nome de Jesus. Quero declarar os Salmos 91. Eu dei o endereço da igreja para vocês? Se não dei, vou dar agora. Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Tá bom? Muito bem. Amanhã é Santa Ceia, também vou transmitir ao vivo a partir das 9 da manhã. Tá? Tem tudo isso aí. É bastante coisa. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou agora orar por você, interceder pela sua causa. E se você puder pegar essa palavra e compartilhar com 7 pessoas, faça isso. Amém? E eu quero também dar um anúncio aqui importante para vocês. Nas minhas lives às 6 da manhã, nas lives da manhã, eu tenho... Você sabe que geralmente é ao vivo. Raramente é gravada. Geralmente, assim, 99% das vezes é ao vivo. E a gente anda tendo alguns problemas, eu não sei o que é ainda, a gente está tentando descobrir, que cai a live, mas não cai totalmente. Se você atualizar, ela volta. Né? E as lives ao vivo, elas são muito importantes, porque eu sempre entrego palavras durante as lives ao vivo. Então é importante, se você entrar e por algum acaso cair, né, a transmissão ali, você entra de novo. Não é que eu saí, eu continuo ali, mas aí você atualiza e entra. Tá? Eu não sei, a gente está tentando resolver esse problema aí. Muito bem, vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Amém? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Dá vitória, Pai. Opera milagres, intervém na vida dessa pessoa. Eu oro agora, Senhor, para que os bloqueios sejam quebrados. Toda enfermidade e dor, infecção, inflamação, alergia, problemas respiratórios, rendam-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que sente seu peito apertado, toda pessoa, meu Deus, que sente uma ansiedade, que sente uma aflição, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que tudo se submeta a Jesus agora. Que todo mal se submeta a Jesus completamente, seja livre. Seja liberto. No nome de Jesus eu oro para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que caia por terra todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, de insônia, de perturbação noturna, em o nome de Jesus Cristo, perturbação até mesmo, Senhor, nos quartos, que tudo isso renda-se a Jesus Cristo e que entre na tua casa a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, que entre na tua vida o toque de Deus no nome de Jesus Cristo. Sê tocado, sê abençoado, que a mão do Senhor se mova em teu favor e que você venha viver o extraordinário de Deus na tua vida. Eu quero declarar, a partir de hoje, portas abertas e tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Eu apresento todos os pedidos de oração e eu peço um milagre, Pai, em nome de Jesus. Para cada pedido de oração, para cada necessidade, para cada oração, eu peço um milagre. Eu peço um milagre. No nome de Jesus, oro também, Senhor, para que o Senhor venha restaurar a vida sentimental dessa pessoa, venha restaurar seu casamento, venha restaurar a sua família. Eu oro para que tudo aquilo que resiste espiritualmente seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser visitado, ser visitada por Deus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Compartilhe agora com 7 pessoas. Seja um cristão genuíno e compartilha essa oração com 7 pessoas. Manda para alguém aí, compartilha nas redes sociais. Deus vai te abençoar tremendamente no nome de Jesus. Amém? Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui ao vivo. Forte abraço, paz e prosperidade para você. Até mais.